Analise a afirmativa a seguir. A, é responsável pela atividade fim do sistema. Isso é, computar, calcular e processar. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da afirmativa anterior. Letra A, compilador. Letra B, interpretador. Letra C, memória. E letra D, UCP. Então, galerinha, aqui para a gente preencher com a lacuna, qual é a parte da nossa máquina que calcula e processa? Quem é que calcula e processa? Letra D de dado, UCP, CPU, processador, tudo a mesma coisa. Ok? Ok. Vamos lá para a próxima. Questão de número 19. O processador, também conhecido como CPU, Central Processing Unit, unidade central de processamento, é o cérebro do computador e o responsável por executar todas as instruções dentro dele, que só entende a linguagem binária, ou seja, tudo que é digitado nele é convertido para a linguagem binária 0 e 1. A CPU tem dois componentes fundamentais, que são a base de toda a execução de instruções e operações executadas no computador. Assinale-os. Letra A, registradores e seção de controle. Letra B, seção de controle e seção de instrução. Letra C, ULA e seção de controle. E letra D, seção de instrução e ULA. Então, galerinha, ela está falando aqui que a CPU tem dois componentes, dois fundamentais, que são a base de toda execução de instruções e operações executadas. Quem são esses dois componentes que executam as instruções? São quem? A ULA e a unidade de controle. A ULA é a parte que processa e a unidade de controle é a parte que gerencia, que coordena todo o processamento, tá? Então aqui ele está falando seção de controle, né? Seção de controle, ULA, e aqui ele não fala unidade, né? Aqui ele fala seção de controle. Interessante. A banca Consuplan, ela está inventando moda, inventando nome. Enfim, controle, unidade de controle. Vamos lá para a próxima. Questão de número 20. Acerca dos itens de hardware, assinale a alternativa que define de forma correta a imagem a seguir. Aí tem aí esse quadradinho, esse chipzinho da empresa Intel. E o nome dele é Core i3. Core i3. Letra A, memória RAM. Letra B, memória ROM. Letra C, CPU. E letra D, HD. Essa tá mamão, né? Essa tá mamão. CPU. Core i3, Intel, tudo CPU. CPU, processador, tudo a mesma coisa. Vamos lá, questão de número 21. Sobre a CPU, unidade central de processamento, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. CPU dual core com 2 núcleos, possui 2 ULAs, 2 UCs e 2 registradores, possibilitando a execução simultânea de mais de um software. Letra B. A ULA é responsável por executar operações lógicas e aritméticas. Letra C. A UC é responsável por decodificar instruções, buscar operandos, controlar o ponto de execução e realizar desvios. Letra D. Os registradores são responsáveis por armazenar dados para o processamento. Então, galerinha, aqui nessa questão ele quer a incorreta, a errada. Qual é a que está errada? A errada aqui é a letra A. Letra A. Dual core, pessoal, morreu aqui 2 núcleos. Morreu aqui 2 núcleos.
Não tem nada a ver dizer que tem duas ULAs, duas unidades de controle, dois registradores. Nada a ver, tá? Nada a ver. Isso aqui tá errada. Tá errada, tá? Dual core tem dois núcleos. Pronto. Pronto. Dois núcleos. Se for quad-core, 4 núcleos. Se for octa-core, 8 núcleos. Se for six-core, 6 núcleos. Só isso. E esses núcleos permitem um melhor desempenho. E em cada um desses núcleos, vários programas podem estar sendo rodados ao mesmo tempo. Vários programas vão ser executados ao mesmo tempo, tá bom? Então tá bom. Vamos lá para a próxima. Questão de número 22. Não é considerado processador de múltiplos núcleos. Letra A, Intel Core i5. Letra B, Intel Core i3. Letra C, Intel Core i7. E letra D de dado, Intel Pentium 2. Então, galerinha, não tem vários núcleos. O Intel Pentium 2, o Pentium 2, ele só tem um núcleo só. Bem antigão, tá? Bem antigão, bem antigão. Esse 2 não tem nada a ver com dois núcleos não, tá? É bem antigão. Lá da década de 90. Lá da década de 90 tinha um Pentium 2, mas não era dois núcleos não, tá? É bem antigão mesmo. Intel Core i5, Core i3, Core i7, todos eles têm vários núcleos, tá? Todos eles têm vários núcleos. O Core i5, que é o meu caso, tem 4. O Core i3 também tem 4 núcleos. O Core i7 também tem 4 núcleos. E o Pentium 2 tem um núcleo só. Ok? Ok. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 23. Foi solicitado a um técnico realizar a manutenção de um processador de um computador de 64 bits com processador quad-core. Essa máquina, letra A, pode ter um processo grande dividido em 4 partes para serem executados nos 4 núcleos do processador. Letra B, tem 32 bits no barramento de dados e 32 bits no barramento de endereços. Letra C, tem um processador cujo cache L1 é de 64 MB. Letra D, consome muita energia, pois os núcleos do processador ficam funcionando sempre e ao mesmo tempo. Letra E, tem 2 elevado a 64 de memória RAM, ou seja, 32 GB. Então, galerinha, quando a gente diz que tem 64 bits, a correta aqui é a letra A. Letra A. Se tem um processo grande dividido em 4 partes para serem executados nos 4 núcleos do processador. Gabarito aí, letra A. Aquilo que eu falei. O Photoshop, por exemplo. O Photoshop é grande pra caramba. Aí você coloca o Photoshop, quebra ele em 4 partes para rodar aí dentro dos 4 núcleos. Belezinha? Belezinha. E agora vamos ver aqui a nossa última questão de hoje, para a gente fechar essa correção de questões aqui. Questão de número 24. Um processador de 2 núcleos, dual core, rodando a 3,2 GHz, equivale a um processador de um único núcleo, single core, de 6,4 GHz. Erradíssimo. Errado, errado, errado. Conforme eu falei para vocês, o meu computador tem 4 núcleos de 2,2 GHz. Isso não corresponde a 8 GHz, não. Não corresponde. Não corresponde mesmo. A velocidade é uma só. Aqui, se a velocidade dele, a velocidade é de 3,2, então a velocidade dele é 3,2. É como se você pegasse 2 carros para andar a 300 por hora. Você pegar o Hamilton e o Vettel.
da Fórmula 1. Os dois, lado a lado, a 300 por hora. Qual é a velocidade deles? 300 por hora. Se você juntar os dois, não dá 600. Não dá, mas não dá. E ponto final. Aqui é a mesma coisa. Se eu juntar esses dois núcleos num só, não dá isso daqui, não dá. Quanto dá eu não sei, mas não dá isso tudo não. Então essa questão tá como tá errada, tá? Dois núcleos a 3,2 GHz não corresponde não a 6,4. Não, não. Quanto dá eu não sei, mas não dá a soma. Tá bom? Então tá bom. Então, galerinha, só para a gente fazer uma revisão rapidíssima. Processador, CPU, o CP, é um chipzinho pequenininho que processa, que calcula todas as nossas informações, tá? E aí, pessoal, a gente tem, para refrigerar o CPU, a gente tem que colocar um cremezinho branco, que se chama pasta térmica. E por cima dele, a gente tem que colocar o cooler, tá? E a gente pega esse CPU, esse chip, e coloca aonde na placa-mãe? A gente coloca no soquete da placa-mãe. Tá beleza? Beleza. Quais são as duas empresas que fabricam CPU? Intel e AMD. As duas empresas que fabricam CPU, Intel e AMD. E a velocidade do nosso processador, pessoal, é sempre em Hz. Hertz. A velocidade, o clock, é sempre aquela letrinha Hz, tá bom? Hz. Bom, deixa eu ver aqui mais aqui. Parece. Quais são as duas arquiteturas do nosso CPU? As duas arquiteturas que existem, CISC e RISC. CISC são operações mais complexas. E RISC são operações simples, reduzidas. E hoje os nossos processadores são meio a meio. Metade CISC, metade RISC. Tá? Pessoal, em relação ao tamanho do registro, os nossos processadores têm processador de 32 bits e de 64 bits. Processador de 32 bits e 64 bits. 32 bits processa menos informações. E o de 64 bits processa muito mais informações. 64 bits não processa só o dobro não, tá? Não processa só o dobro não. Se o de 32 bits processa isso daqui, o de 64 processa isso daqui, tá? Não é só o dobro, é muito mais que o dobro. Bom, e o processador ele é dividido em três partes. Quais são as três partes? Registrador, unidade lógica aritmética e unidade de controle. Os registradores salvam todos os dados que estão sendo processados. A unidade lógica aritmética faz todos os cálculos e todas as comparações. E a unidade de controle coordena e gerencia todo o processamento do computador. E, por último, a tecnologia multicore é um computador que é um processador que tem vários núcleos dentro de um único processador. É um processador com vários núcleos dentro de um único processador. Se for 2 núcleos, dual core. Se for 4 núcleos, quad core. Se for 6 núcleos, 6 core. E se for 8 núcleos, octa-core. Esse meu celular aqui é um Samsung J7. Ele tem 8 núcleos, tá? 8 núcleos. Então, tudo que a gente falou se aplica aos computadores, se aplica aos celulares e também, galerinha, videogame, tá? Videogame, Xbox, PlayStation, Nintendo, tem tudo isso aí que a gente falou, tá? Isso aqui não é restrito a computador, não. Serve para videogame, serve para celular, enfim. Então é isso, meus queridos. Tenham todos bons estudos, um grande abraço, fique com Deus e sejam 1% melhores a cada dia. A cada dia seja 1% melhor, tá beleza? Então tá beleza.
Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fui!